Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Caché. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. Hoje o nosso tema vai dar o que falar. Hoje o tema tá bom, Rabino Dani. Descobri que meu amigo é duas caras. Aquele que você não sabia. Ele na tua frente é uma coisa, mas lá onde você não vê ele, Rabino Dani. Este homem é um crápula. E agora... sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente grave aqui os nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje a gente vai falar sobre esses tais duas caras, Rabino Dani. O assunto é polêmico aqui. Essa assunto surgiu, na verdade, nessa semana, Rabino Dani. Eu até liguei para você para a gente trocar, e aí virou, vamos falar um papo certo aqui que é demais. Eu vou botar aqui o preâmbulo, que eu acho que vale a pena. Que é o seguinte, olha, você tem lá seu amigo, o cara é teu amigo há 30 anos, frequenta a tua casa, amigo da família, filhos com filhos, todo mundo se ama, ele é incrível, mulher incrível, tudo lindo. Ele tem uma empresa lá em Manaus, Rabino Dani. E ele vai para Manaus, trabalha e volta, e todo mundo sabe que essa empresa dele é lá, e tudo lindo, maravilhoso. Passam-se os anos, 30 anos já se passaram, amigão, um dia se descobre que esse cara lá em Manaus, Rabino Dani, é um traficante de drogas, assassino de pessoas, procurado pela Interpol, polícia, KGB e tudo mais. E ele em casa, sadik, um santo. Então a pergunta é, como fica essa amizade, Rabino Dani? Vai ser amigo dele ou não vai? Vai deixar misturar a família ou não vai? E a pergunta que não quer calar, Rabino Dani, quem é o verdadeiro eu desse cara? O bonzinho ou o malzinho? Então aqui agora fica para você desenrolar essa bucha, Rabino Dani, o duas caras. Como pensar e lidar com essa situação? Fica à vontade, Rabino Dani. À vontade. Eu não sei que cara eu vou usar agora para responder. Qual minha cara eu vou usar para responder essa? Vamos sair assim, vamos sair de um princípio. Tá? Que todo mundo tem mais de uma cara. Vamos sair de um princípio assim, vamos ser verdadeiros. Eu digo o seguinte, a gente muda a nossa cara de acordo com o meio onde a gente se encontra. É fato. É fato. Então você sai desse princípio, às vezes uma pessoa, ele é X em casa, ele é diferente no trabalho. É fato, e todo mundo tem isso. Às vezes, por conta da sociedade, você se mostra XYZ, enquanto na verdade você é um cara que não tem absolutamente nada, mas precisa se mostrar diante da sociedade. Então, a questão de ter duas faces, ou mais, é uma coisa que o ser humano tem. A gente é diferente, a gente não é igual em todos, a gente não existe uma personalidade apenas, diria eu, como um todo. A gente é, querendo ou não, seja para poder enganar o outro, ou para o professor, ou para os pais. A gente não é o mesmo para os pais do que a gente com os amigos. Ponto. É fato. A gente educa filhos, a gente sabe. Então, para os pais, a gente está sempre seguindo uma certa metodologia que vai agradá-los. E, eventualmente, a gente até omite a verdade para não deixá-los magoados. Enquanto que os amigos, você é uma outra personalidade. E veja, às vezes os pais nunca viram meu filho assim, eu não conheci esse lado do meu filho. Puxa vida, esse é meu filho, não é possível, meu filho nunca foi assim. Na verdade, ele sempre foi assim. Ele foi assim. Qual filho é? Qual é a essência dele, a verdade? A que está com o pai ou a que ele está com os amigos? Quer dizer, eu não estou falando pai e amigos, eu só queria mostrar que esse conceito da gente ter demais faces é uma coisa real e todos nós temos. Eu acho que aqui a dúvida eu acho que o que despertou muito a polêmica nesse assunto, eu acho, na minha opinião, eu acho que a questão moral, ética, de caráter, eu acho que essa é a pior de todos, quer dizer, aquele cara, na verdade, vamos lembrar de como surgiu essa conversa, porque essa conversa surgiu, na verdade, porque o cara, na verdade, é de um jeito dentro da casa dele, e no trabalho dele, ele passa um trator em cima de um cara e que se lixe para ele ganhar o dinheiro dele. Ele não tá nem ali. Ele passa por cima do melhor amigo, de quem for, para ganhar dinheiro e dane-se, porque o que importa mesmo é da porta do negócio dele para dentro e ali que se arrebente tudo. Então, que foi aí que surgiu o nosso assunto. E depois a gente migrou para esse negócio de
o cara em Manaus, que é para botar numa cena bem radical, que é para puxar o assunto. Mas a pergunta acho que é, e a ética? E a moral? E Sim. o caráter? Sim. Como fica isso? Como fica essa pessoa que, com você, é tão bom caráter, mas numa empresa, de repente, é extremamente mau caráter? Deixa eu lembrar uma coisa, além disso que a gente está falando. Existem pessoas que carregam um certo transtorno, chamado TDI. Chama transtorno dissociativo de identidade. Isso significa que tem pessoas, por exemplo, que ele carrega duas personalidades mesmo e não lembra da outra. Simplesmente ele se torna outra pessoa. Ele atua como outra pessoa, ele tem duas vidas que dentro dele, que uma tem a amnésia da outra. Às vezes você está falando com duas entidades, isso acontece. Bem o filme, né? Isso já... Isso é fato, isso aqui é discutido, e isso Sim. eu não quero chamar de doença, não sei como é que chama isso. É um transtorno. É um transtorno, é real, isso existe. A gente não está falando desse tipo de transtorno. Como que aqui, porque ali uma pessoa que ela carrega duas entidades mesmo. Está lá dentro da... Né? Aqui ela carrega duas entidades mesmo. Aqui não, ela está sendo... qual que é o eu dela, né? A gente está falando de uma pessoa que se comporta igual a gente em diversos lugares diferentemente, em outro lugar. Eu diria assim, a princípio, eu estou te falando como orientador e como... A pessoa, ela é responsável pelos seus atos. O livre-arbítrio da pessoa, que cada um tem, o que difere o ser humano dos demais criados, a questão do livre-arbítrio que cada um tem, faz com que ele assuma a responsabilidade pelos seus atos. O que eu diria assim, uma pessoa, por exemplo, que ela é perigosa em determinado local, por conta das atrocidades que ela fez, ou por conta que ela deve ser julgada e ela deve ser punida por isso. Agora, ao mesmo tempo, você pintou um quadro muito interessante. Há 30 anos ele está aqui com você, ele sempre foi assim, e nessa sociedade ele é assim, etc. Você desconhecia esse outro lado dele, sim, tá certo? Agora, qual que é a questão? A questão, uma vez que você conhece agora esse outro lado dele, como que você vai lidar com essa pessoa quando ela está aqui com você? Tá entendendo? Eu acho que você tem que lidar, na minha opinião, você vai continuar a lidar como ela é com você, só com 300 olhos para trás. Você não vai deixar que o teu filho quis ser, vamos viajar junto, não. Você vai se esquivar. Mas muda, né? Acho que pega pesado. Muda. História que pega pesado. Por quê? Porque é uma pessoa que pode ser uma má influência para você. Veja só, como é que fica... Eu estou imaginando, como é que fica isso? Se você diz que ele é um traficante, né? O traficante ele faz mal para os outros, porque é uma pessoa que trafica drogas, então ele está explorando, está ganhando dinheiro aos vícios do outro, quer dizer, está acabando com vidas. Essa pessoa, ela deveria ser entregue. Essa pessoa, ela deveria ser anunciada. Olha, você ainda tem isso. Imagina que só você descobriu. Isso. Você entrega ela ou não entrega ela? Olha, olha, você botou mais um ponto. É um ponto sério. Muito. É um ponto sério. Muito. Você está entendendo? Por que é um ponto sério? Porque trata-se de uma pessoa que prejudica o outro. Então, como é que funciona pela lei? Essa é uma pessoa perigosa. Prova a longa história dela de coisas ruins que ela fez. Ela pode ser perigosa também aqui, ela pode ter um transtorno aqui e de repente trazer a mesma conduta de lá para cá e ser um perigo para você. Agora, você tem o dever ou não de anunciar ou de prender uma pessoa que faz mal aos outros? Então, sabe como é que funciona isso? Você entende? Como é que funciona? Eu acho que a grande questão fica na minha cabeça o seguinte, porque eu acho que tem muitos prismas que a gente pode pegar essa discussão, e uma delas que fica muito clara para mim, fica muito transparente para mim, é a questão de que você se diz ético. O cara tá na tua casa, ele senta lá e fala assim, não, porque eu sou um cara que não faria mal para ninguém. Não mato uma formiga. Deus que me livre, mas nem pensar. Nem como carne de boi. Sou vegano, porque não pode nem matar bicho. Mas o cara dentro da empresa dele, cara, passa um trator em cima de um cara, rebenta o cara no meio, quebra o cara para ele ganhar dinheiro. Então, cara, cadê esse cara? Cadê esse cara ético, moral, que não mata uma formiga, que não... Entendeu? Então, tipo, eu acho que tem aqui, como fica isso? E aí vai vir a pergunta,
Que é o verdadeiro erro. É o verdadeiro erro. Agora, É o que arrebenta o cara ou é que não mata a formiga, entendeu? mas veja só, aqui se trata de uma pessoa que você está descobrindo que ele é mentiroso com você também. Se ele não é mentiroso com você, vamos imaginar essa cena que você falou, mas ele sempre, nunca fez um mal para mim, pra minha comunidade, Isso. nunca ninguém falou absolutamente Isso. nem o mal dele, Isso. certo? Você não sabe, então até você descobrir, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que faz o bem, trata as pessoas bem. Quer dizer, não que ele deixou de tratar alguém bem aqui na sua comunidade, entendeu? Não é que ele trouxe, tá certo? Num determinado local ele está fazendo as coisas erradas, ele deve ser julgado por aquilo que ele faz errado? Deve. Deve ser condenado por aquilo que ele faz errado? Deve. Está entendendo? Você até trouxe um negócio interessante, que você imagina, você não condenou o cara, você não fez nada, mas lá em Manaus ele vai ser preso. Então ele chegou lá e foi preso. Ele já vai ser tirado de circulação, você já não vai falar com esse cara mesmo, porque ele nem vai estar na sua circulação. Sim. Lá tomaram providências, aqui você talvez não tomou, mas lá Sim. se tomou providências, porque Sim. lá ele era daquele jeito. Sim. Então quer dizer, supostamente ele deveria ser privado do contato com as pessoas por conta de quem ele é lá. Sim. Só que isso não cabe a você, é você, a polícia de Manaus que vai fazer isso, não é você que vai fazer isso. Mas por outro lado, não, entende? Lógico que não vai ser, mas eu digo. E você fala assim, você vai declarar, vai entregar o cara? E não vai? Eu lhe pergunto, essa cena, a gente está explorando isso. Sim? Imagina, esse caso, e você descobriu o que ele faz lá, e vem um amigo teu aqui e fala, quero fazer negócios com ele. O que você vai falar dele? Olha, mais um, né? Cara, mais uma. Então para pra pensar. Sim. Porque todo mundo fala bem dele aqui. Agora você sabe da verdade lá, você sabe que ele vai te roubar, você sabe que você vai perder teu negócio, etc. O que vai acontecer quando você falar não faça? Aí você vai querer falar, Dani tá louco, não sabe o que tá falando. O cara é um anjo, vem aqui me falar que o cara é um monstro no trabalho dele. Não, ele não sabe o que tá falando. Esse Dani, meu, tem inveja, porque ele tem muito, tem inveja. Cara, Pela não, Torá, você tem a obrigação de dizer para o próximo. não sei que na Torá tá escrito isso. Sim. Você tem a obrigação, porque você está colocando um empecilho na. Sabe? Ele Quando não você sabe, você é obrigado a falar se vai prejudicar a vida da pessoa. Isso. É isso. Mas vamos falar qual é a regra da Torá para tudo saber. A regra da Torá fala: se eu vou te prejudicar e ela sabe, ela tem que te avisar que eu vou te prejudicar. Para tomar cuidado com o cara, porque já fez isso no passado. Pode ser que essa conduta dele, pode ser que ele vai te fazer o mesmo. Só fica ciente. Você quer fazer? Vai. Claro. Você não vai botar uma algema no cara. Né? Olha, eu tive um caso desse. E eu vou te falar a cena, e aí eu vou te falar o que você quer que eu faça. Tá? Exatamente duas pessoas como essas, primos, começaram a frequentar a minha sinagoga. Ok? Frequentar a sinagoga, ver rezar, aquela coisa toda linda e maravilhosa, como é que fala, casa do rabino, como é que reza, sabe? Começou a ficar na sinagoga, obviamente, começou a conversar quem é bom, quem tem, quem trabalha, quem não trabalha, os caras já tá de olho em tudo, etc. E que eles mexiam, quer dizer, entre outras, qual era o trabalho deles? Para a sinagoga, ele vinha rezar, ele tá aparecendo. Sabe o que fizeram e você só fica sabendo depois? Rabino, vamos tirar uma foto? Você vai lá tirar uma foto com eles. Aí ele falou, você sabe que é meu amigo? Quer dizer, ele ainda utiliza o Rabino? Ele é meu amigo. Pergunta pro Rabino Dani quem eu sou. Exatamente. Agora, eu não conhecia o que ele fazia. Olha, você trouxe um assunto, você trouxe uma outra, cara, vai pegando coisinhas. Olha essa coisinha que você está falando. Sim. Eu sou um monstro no trabalho e eu aqui, Sadik, sou aqui um santo. Sim. Beleza. Só que aqui eu já tô agindo para você, porque agora eu tô trabalhando. Sim. E essa foto com você vai fazer. Vai me abrir muitos trouxas lá. Exato. E aí eu tô aqui e tiro foto. Então quer dizer, quem sou eu de verdade? Porque eu já não tô mais importando com você. Sim, não. Se essa foto me der vantagem lá, eu tiro a foto aqui. Claro, já tem segundas intenções aqui. Então você vê que a personalidade daquela pessoa, como é que é. Eu tive esse caso, é um caso real, não é? Sim, você sim. levantou a pergunta, é um caso. Excelente, é que você está trazendo um ponto importante disso. Quer dizer, se o trabalho dele vier no momento que você está envolvido com ele, ali ele é tzadik, ele é um santo ali, ele vai tirar foto com você para sair na vantagem lá. Sim. Então, mas cadê o cara ético, moral, caráter? Cadê o cara? Quer dizer, já desde o início, você já viu que ele já teve segundas intenções. Agora, na maior pureza, ele quer tirar uma foto com alguém interessante. O cara é boa, gente. Eu não sei dos business dele, ele não estava na minha alçada. Claro, na sinagoga. Vamos saber, o cara... Aqui ele vem, ele frequenta, ele reza, cumprimenta todo mundo, é gente, não sei o que, tá lá. Ajuda, entendeu? Ela precisa, então era um cara que ajudava, etc., mas não sabia. Então o que ele fez? Pegou foto, pegou não sei o quê.
E tinha membros da minha comunidade que conhecia ele, e um ligou para saber, olha, o que ele fazia? Desembargava container ali, aquelas coisas todas, aquela falcatrua, um rolo danado, uns Santos, tudo. Então ele falou, fica comigo, eu vou te desembargar, me dá 100 mil reais, eu vou conseguir para você, aquela coisa. A primeira vez ele deu, a próxima vez ele já joga, faz uma vez certo para o cara ser cliente, a coisa toda, tudo trâmite ferronho. Na segunda vez, olha, me dá mais 20, mais 30, mais 50, ele precisa mais 20, mais. Agora, pior. Quando o meu amigo, tá bom? Tô falando, eu tava na minha equipe na sinagoga. Quando o meu amigo quis saber quem são eles, eu falei, olha, pergunta pro rabino tal que é próximo deles. Agora, esse rabino que era próximo deles, entendeu? Ele era também beneficiado do jogo. Rabino, que você precisa, tá aqui. Mas sabe, o cara ajudava porque sabe que ele vai falar bem deles. Então, o nosso amigo foi lá e falou pro rabino. História verídica. Falou o seguinte, o que você acha deles? Bota minha mão no fogo. Ai. O cara perdeu $200 mil. $200 mil. Ele perdeu $200 mil. Imagina, então o nosso amigo ficou possesso com o rabino que botou a mão no fogo por eles, porque na verdade os caras estavam dando olha só. E olha só o perigo que acontece, tá certo? E o pior de tudo não é isso, meu querido Renato. O pior de tudo é que um deles veio conversar comigo. Um dos que prejudicou. Prejudicou, veio conversar comigo e tivemos uma conversa franca. Falei, amigo, ele falou, esse é meu business. Eu trabalho assim. Eu roubo as pessoas, é meu business. Literalmente. Ele falou, esse é meu trabalho, eu trabalho assim. Eu falei, escuta, você não está arrependido? Eu falei, estou muito arrependido do que fiz. Mas se me aparecer mais um, eu vou fazer. Essa é a personalidade dele. Não, aí... Essa é a personalidade dele. Quer dizer, ele falou para mim, abertamente, ele falou, amigo, eu faço essas coisas, eu fico chateado, realmente, eu fico arrependido, mas se me aparecer mais um, eu vou fazer. Essa é a personalidade daquela pessoa. Então você chegou ali e falou, agora, imagina que eu vou testemunhar que ele é uma boa pessoa, etc., se eu sei que a identidade dele, entendeu? Ela só tem para isso. Agora, comigo, ele nunca fez um mal, porque também não tem para investir, então não tem mercadoria para usar. Então, para mim, é um bom judeu que frequenta a sinagoga, que vem. Eu fiquei muito intrigado. Eu te liguei na hora, no mesmo minuto, te liguei, eu queria falar, eu precisava pensar um pouco juntos. Que era isso, quer dizer, o cara falou, a frase que o cara falou para mim, falou assim, não, eu ajo com ética. Dentro e fora da minha empresa. Como que você está falando uma coisa dessa? Isso é mentira. Eu falei, cara, mas o que você faz na tua empresa? Você prejudica pessoas. Ele falou, não, eu não prejudico ninguém. Eu simplesmente crio regras. Não estou falando nesse cara que o cara matava, né, de Manaus. Estou falando agora do caso real que rolou aqui. Estou falando agora do caso real que rolou aqui, que foi o que me instigou a esse assunto. Sim. Tá falando com um cara que, supostamente, amigo meu, e tudo ótimo lá, que conheço tal. Não é de família, não é de vez que eu tava falando, mas falei para ele, cara, desculpa, dentro da empresa, quando você toma as atitudes pensando na sua empresa e atropela um monte de gente, você não está sendo ético de coisa nenhuma. Falou, claro que estou, eu não estou agindo com má fé, nem com nada. Falei, como não? Você está agindo com má fé, você está agindo com a tua empresa acima dos outros. Ele falou, claro, eu estou lá dentro para cuidar da minha empresa. Falei, sim, mas aí você vai cuidar da empresa e vai atropelar todo mundo e beleza? Claro, porque eu não estou fazendo nada. Se as pessoas quiserem, elas saem. Falei, cara, pelo amor de Deus, né? Você vai falar que você é ético, cara, e que tem moral nessa situação. Falei, vou ligar pro Rabino Dani, porque eu preciso saber isso aqui, cara. Não tá cabendo pra mim, cara. Vou te falar, você pega essas cenas que você tá falando, a gente tem como dever de ver que ele tá a ponto de ataque de um novo cliente, de uma nova... Você tem dever. Eu tô falando como entidade, meu. Eu como rabino de uma entidade, de uma casa de Deus, não posso proibir ninguém de entrar, nem um bandido. Pode dizer. Não sabia disso. Mas já não pode, ele está vindo rezar para Deus, ele pode nem rezar para Deus, ele pode se arrepender, ele pode falar com Deus, etc. Eu preciso ficar de olho como é que ele está interagindo lá dentro. Ele não está interagindo lá dentro. Se há uma pessoa que potencial de prejudicar a minha comunidade, demasiadamente, que ele vem com uma fé 100%, que você tenha certeza, não é que você tenha a dúvida quem ele é.
Você sabe quem ele é porque ele já te declarou. É esse cara que falou pra você, se eu pegar mais um, eu vou fazer mesmo. Não deixa Vai entrar. esse cara. Não deixa entrar. Aí você pode não deixar entrar. Sim, porque eu tenho certeza que ele vem Que aqui. acabou de vir rezar pra Deus, agora ele tá vindo pra pegar trouxa. Ele tá vendo, ele tá vindo aqui para poder pegar um fiel que ainda acredita em Deus. Ele vai pegar justo o cara que acredita em Deus. Ele vai fazer como Vai explorar isso pra levar. Não, esse cara me prejudica a minha comunidade. E aí vem a pergunta que vai ser a pergunta que a gente vai ter que tentar chegar num ponto aqui. Quem é o verdadeiro eu desse cara? O cara que... Porque, de novo, ele fala, eu não faço mal para ninguém. Eu sou um cara ético, moral, sou um cara temente a Deus e estou aqui fora e tal. Quando eu entro na empresa, a única coisa que eu faço é fazer o bem para minha empresa. Mas pera, mas você está prejudicando um monte de... Eu? De jeito nenhum. Se as pessoas não quiserem, que saiam. Eu falei, cara, não, cara, desculpa. As pessoas não podem sair. Você sabe que elas não podem sair. Mas você fala, saiam. Como vai sair? Não é simples, mas não dá pra dar uma coisa simples. Mas aí eu tenho que pensar na minha empresa, não na pessoa. Então, cadê o ético, moral e o que tudo bem? Desculpa, pra mim isso não é ético nem moral, nem tudo bem. E quem é o verdadeiro eu desse Eu cara? concordo. Nesse teu caso, é um caso diferente do outro. O outro se declara que faz o mal, declara ter mal intenção. Isso, Esse aí não. Esse cara não tem mal intenção aqui em nenhum momento. Todos da comunidade, nenhum sofreu dele. Ao contrário. Ele ajuda, ele é uma boa pessoa, e não sei o que mais, etc. Tá lá. Deixa. Tem uma passagem que diz assim, a pessoa não fala... Não, mas se na sua sinagoga tivesse um segundo cara, Não, que a empresa dele fosse prejudicada por esse cara, ele ia falar, desculpa, esse cara está fora. Esse cara não pode participar de uma determinada situação. É que eu não posso falar nos mínimos detalhes. Veja, nós dois, eu sei que o que eu vou fazer vai te prejudicar. Mas eu não vai te prejudicar porque eu vou fazer para você. O que eu vou fazer para minha empresa vai te prejudicar. Mas eu continuo fazendo numa boa, mesmo que vai te prejudicar, que vai prejudicar um monte de gente, beleza? Mas eu continuo fazendo. Tá errado. E isso é ético e moral? Não, não é. Então pronto, é isso que eu tô falando. Tá errado. Não me parece. Não parece. Isso tudo bem, isso é uma coisa. Agora, isso é uma pessoa que está agindo errado. Todo mundo faz coisas erradas. Todo mundo faz coisas erradas. A gente faz coisas erradas às vezes intencionalmente. A gente sabe que não pode, sabe que não é. E também é antiético, a gente faz também. Se é na hora do negócio, se é na hora do seu pecado, se é whatever. Tem no relacionamento, tem um outro... Faz coisa errada. O homem faz coisas erradas e consciente. Não estou falando, é consciente que ele faz errado. Ele sabe que ele tem uma, mas ele está com outra. Pronto, ele faz. Você desqualifica ele de ser humano por conta disso? Você tira ele, etc. Ele está prejudicando a esposa quando ele ficar com a outra. A gente leva em consideração isso para poder tirar dele a oportunidade de entrar aqui. Ele perde a condição dele de ser gente aqui com o resto das criaturas? Não. Então, ele falha num determinado local XYZ. Ok. Aqui, o outro caso que eu te falei é um cara que ele ele é um hunter. Ele tá lá para hunter de fazer coisa errada. Ele tá caçando bobo. Bobo e usando a minha cara. Aí. Usando a minha cara. Ele é amigo do Rabino. Mas aí ele é um bandido declarado, né? Eu acho que já é um bandido. Isso é um bandido declarado. Agora, que aqui em casa ele também não é bonzinho. Isso. Não é que aqui ele é bonzinho, em Manaus ele não é, aqui ele também não é bonzinho. Também, né? Só pensa coisa ruim. Então, não tem, como esse cara não tem. Esse cara, pra mim, realmente tá definido, o cara realmente é do mal. Agora, o cara que faz o bem, ele faz o bem, e ele tem tendência pra fazer o mal nos negócios, entendeu? O cara que falha bravo, não tô te falando que ele tem que arcar com os seus prejuízos, tem. Se ele é perigoso pra sociedade, eu diria até entregar. Se ele é muito perigoso para a sociedade. Então, você entrega porque você acaba com câncer lá. Você está acabando com uma pessoa. Aí a gente estaria falando de uma situação que o cara, sei lá, essa que a gente falou, traficante mesmo matou e tal, não sei o que. Ele vai, trafica, não sei o que, mas gera morte de muitos. Mas você tem que entregar. Você tem que, sabe, parece a sangria, porque ele está matando muita gente. Pode ser nossos também, entendeu? Não importa quem, mas é um cara mal. Mas se você é um cara bem, que também faz coisa ruim, por exemplo, que também nos negócios faz coisa ruim, então eu diria o seguinte: a essência de todo mundo é boa. Isso a gente sai pelo princípio que a essência de todo mundo é boa. Porém, por que se falha? Por que a pessoa ela falha? Seja por interesse de dinheiro, seja por interesse dele próprio, que ele quer prosperar, que ele quer não sei, a ganância, tudo que a gente falou, o egoísmo, a ganância, tudo que a gente falou em todos os outros episódios que a gente já falou. O que faz ele desviar? Então, nossos sábios usam uma expressão forte. Rosto é um espírito de bobeira. O espírito de bobeira dele é muito grande e ele
Pronto, ele não consegue se desvincular. É o teste da vida dele. É assunto do Yom, né? De Tânia, né? O burro do seu amigo. Então, veja. Aqui nós temos uma pessoa que ela tem a tendência dela do mal, é isso. Ela faz o mal. Tem que tomar cuidado com a pessoa, né? De bobeira. O que quer O dizer? que quer dizer espírito Porque, de bobeira? vamos falar um pouco, pera. Aonde está o espírito de bobeira? Só para a gente contextualizar para as pessoas, que teve gente que já falou que você tem que ficar um pouco melhor, senão a gente... O espírito de bobeira está onde? No Tânia ou no Yom? Isso aqui, isso está na Gemara, no Talmud. Então vai. O Talmud isso está... Nos estudos da Torá, nos estudos da Torá, revelada da Torá. Revelado que está escrito lá. É o seguinte, a pessoa só falha, ou ela não faz, só faz um pecado, se entra dela o espírito de bobeira. Em outras palavras, quando você é persuadida pela tua má inclinação, a gente é duas entidades, nós temos duas entidades. Tem o espírito, tem o corpo, lembra, tem o desejo espiritual, tem o desejo pela matéria. Então, às vezes o desejo do corpo é tão grande que faz você perder a tua ética, a tua moral, por conta daquele desejo. E vai te explicar, por A mais B, por que você tem razão em fazer isso. Vai sair na justiça. Esse cara fez isso. Foi isso que ele falou. Esse é o papel do espírito de bobeira. Quer dizer, tem um espírito bobeira que vai falar, não, mas eu preciso, claro que você justifica a falha. Ninguém vai para uma falha sem antes procurar uma justificativa. Lógico que é errado, mas aí você acaba acreditando na tua própria mentira que você cria, etc. Ou, às vezes você simplesmente engana toda a sociedade jogando falsadamente sobre outra pessoa, sendo falso testemunho sobre outra pessoa para poder justificar o teu erro. Isso é o pior de tudo. Isso acontece muito. Isso para mim é o caos do caos. Eu sei que já acontece muito. Você sabe que isso já aconteceu, inclusive comigo. Então, aliás, um cara um dia falou uma frase que é sobre isso, fiquei muito bravo na hora, mas no fim, de verdade, eu acho que ele tem uma certa razão e que a frase não é dele, a frase é, sei lá, talvez você vai lembrar de quem é, eu agora não vou lembrar, você sabe que as coisas não são muito bom, mas ele falou, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. Ele falou. Fiquei muito bravo na hora, porque eu achei que ele estava me chamando de desonesto. Mas o que ele está querendo dizer? Se todo mundo fala que você é bandido, não adianta também você ser bonzinho, e se todo mundo fala que você é bandido, tá ruim. Tá ruim, sim. Tá ruim, cara. Certo? Então, tipo, é o que você estava falando, eu estou trazendo isso que você está falando. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma coisa importante que eu acho que a gente tem que elaborar. É muito difícil a pessoa ser uma identidade. Todo o caminho. A pessoa no interior ser igual ao exterior é muito difícil. Existiu na época do Talmud, que rabinos exigiam que a pessoa fosse, só ensinavam para ela se o interior dela é igual ao exterior dela. Se o exterior dela, porque às vezes você está lá estudando e você está com ideias ruins, negativas, etc. Existe uma expressão em hebraico que fala Tocho kebaró, o interior é como fora, sabe? Quer dizer, o cara ele é verdadeiro, nítido, claro, ele não é duas caras. Às vezes a gente aparece como santo e a gente é ruim. E que nem eu falei para vocês, todos nós somos. Não vamos nos enganar. Eu acho difícil ter uma pessoa santa nesse nível que o interior dela é igual ao exterior dela. Mas eu acho que aqui eu também, desculpa, vou fazer um pequeno parênteses. Sim. Quando o seu interior e o seu exterior não são iguais, mas você faça qualquer coisa e dentro do teu interior faça o espírito de bobeira, você vai fazer uma coisa errada. Sim. Mas você não prejudica ninguém, a não ser você mesmo. Entende o que eu quero dizer? Se você está fazendo uma coisa que é com você é idiota mesmo, você está fazendo de idiotice. E não está prejudicando ninguém, é só uma idiotice tua e você está pecando de fato. Ok, você está prejudicando só você. Se você prejudicar só você, meu filho, fica à vontade. Você com você mesmo. Agora, quando tem um outro envolvido, eu acho que é aí que a coisa bicho começa a pegar. E normalmente sempre tem um outro envolvido. Porque a verdade é que, em questão do relacionamento, a gente está no mundo, sempre tem outro envolvido. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser. O que você está fazendo com você, cara? Você está denigrando meu nome, minha família. Você trabalha, você está me prejudicando. Todo mundo fala que você é meu irmão. Cadê minha credibilidade se eu tenho um irmão assim? Então, às vezes, você fazendo besteira, você acaba prejudicando tanta e tanta gente. Mas é muito difícil a pessoa ela ser uma identidade só. Eu queria dizer, eu acho que é importante nesse episódio a gente dizer que todo mundo tem faces. Faces todo mundo tem. A gente, quantas pessoas não falam? Isso é um problema que a gente vê em relacionamentos. Olha, ele com as pessoas é muito. Tem mulheres, tem homens que falam em relacionamento. Ele trata os amigos dele como se fosse em casa ele é o capeta. Em casa ele bate em todo mundo, ele é nervoso, um cara não sei o que. Acontece mesmo, acontece muito. Acontece muito e tem muito isso, etc. Por quê?
Porque a gente é o ambiente no meio, a gente se adapta no meio onde você se encontra. Né? Então pode ser um cara que é tudo puritano, mas ele vai no meio com pessoas que estão lá fumando cigarro, ele vai pegar o cigarro, vai fumar, mas você não fuma, vai beber. Social. Você está se mostrando uma pessoa que você não é. Ou pode ser que realmente você sempre foi isso, e você estava se mostrando Então, você e não é. você acha que esse cara, cada lugar que ele vai, ele é a essência dele mesmo? Ou seja, ele realmente é bom onde ele é bom, mas ele também é ruim onde ele é ruim. E é tudo a ele mesmo. Isso. Ou ele essencialmente é bom e aí o espírito de bobeira faz ele ficar ruim. Eu diria, todo mundo, a gente tem que sair do princípio que todo mundo ele tem um espírito bom. Agora, tem muitas pessoas que acionam o espírito de bobeira muitas mais vezes do que, né? Esse é o problema. Muito mais profundamente. É muito mais profundamente, mas não deveria ser a verdadeira essência daquela pessoa. Não deveria ser a verdadeira essência daquela pessoa. Se for pensar, Hitler também pensou, ele era uma pessoa boa, porque ele trouxe muita, porque não existia cultura mais do que a cultura alemã em todas as áreas, etc. Lá. E quer saber, na cabeça dele, ele também justificou, estou limpando o mundo seja lá do que for, né? Ele achava que estava limpando. Mas na cabeça dele, ele também quis justificar, um dia vocês vão me agradecer daquilo que eu estou fazendo, quer imaginar, a cabeça insana. É óbvio que é o caminho errado, porque imagina atrocidades que fez, entendeu? Então, eu acho, assim, a pessoa tem que ter uma porta, eu digo assim, só tem que ter uma porta para poder retificar as falhas que ela comete. Tem que ter, mas ela tem que ser responsável pelas falhas que ela comete. Conscientemente ou não. Não importa, você causou mal, você é julgado. Você pode acreditar que você está sendo condenado erradamente, mas você precisa pagar por aquilo que você faz. Porque você é responsável do caminho que você levou. Você quis ser persuadido pela tua má inclinação e foi bom, foi gostoso, você não ganhou ilicitamente? Paga. Está errado. Você vai ser julgado. Claro que não. Você vai ser julgado, você vai... Sabe por quê? Você fala, não fui eu. Não estou falando que é aquele transtorno. Aquele transtorno é outra. Mas você acha que esse cara, então, vamos tentar fazer um pensamento aqui, mais tentar ir fechando uma... Não fechando, porque a gente não está indo no momento. Mas porque cada caso é um caso. Exato, mas vamos criar aqui um padrão aqui. Se esse cara todo ser humano tem várias caras dependendo do lugar. Se ele, de fato, lá na roda de amigos é um cara legal, em casa ele é mais bruto, no trabalho ele passa o trator e assim ele vai. Cada lugar o cara é um cara tal. E essa era a minha falada do cara. O cara falou pra mim, não, mas eu sou gente finíssima, não tô fazendo a minha empresa pra prejudicar ninguém. Tá, mas não tô. Essa desculpa não leva ele. Não leva, ele só se engana. Ele não engana isso. Agora a sociedade sabe totalmente o que ele faz, ele ia ser julgado e ele ia cumprir pena. Por todas as atrocidades que ele fez, e ele ia ser injustiçado. Por que ele vai se achar injustiçado? Porque ele está tão persuadido com essa má inclinação que ele pegou, que é o espírito de bobeira que entrou na cabeça dele, que ele se convence de que está tudo bem. O que a gente tem que fazer? A pessoa que tem proximidade com ele, de verdade, e tem influência sobre ele, tem que trabalhar muito para que ele enxergue que ele está se enganando. Isso é ser verdadeiro amigo. Quer dizer, o verdadeiro amigo não é aquele que se afasta. Agora, ele sempre foi um cara de gente boa e agora eu tô vendo que ele tá no caminho. Cara, eu preciso tirar ele de lá. Eu preciso tentar tirar ele de lá. Se não você, se você gosta, 30 anos você tem uma amizade com ele. E envolver sua família toda ali, isso é difícil. Não envolve a família. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. Você fala, cara, vou deixar meus filhos agora... Coitados, os filhos dele não tem nada com isso, mas eles vão ser influenciados por aquele meio. Será? Então, se vai estar com ele, será? Se vai estar com ele, sim. Eu concordo. Você não vai falar, teu filho vai trabalhar com o meu melhor amigo em Manaus. Não vai fazer nunca isso, depois que você descobre qual é a índole dele com os seus funcionários ou no seu business. Pro seu filho, pra minha filha, você ia falar pro teu filho, não importa, filho. Você vai fazer um negócio teu, o importante é você ganhar dinheiro, fica atento. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê? De jeito nenhum, cara. Dinheiro como esse... minha filha, se for prejudicar uma pena nessa vida de você ganhar dinheiro, não faça, cara. Dinheiro como esse não tem bênção, cara. Dinheiro como esse não tem bênção. Não tem bênção. Agora eu entendi o que você falou. Dinheiro como esse não tem bênção. Não tem bênção. Então eu vou criar pro meu filho, você vai ter muito dinheiro, sabe o que vai acontecer? Deus você vê depois. Aqui ele vai estar com problema, teu filho vai ter um agora eu vou diminuir, tá? Eu não vou falar no cara que mata, não. Eu vou falar aqui embaixo mesmo. No trator. O trator passa em cima de todo mundo. Mas eu dou o que você dá cá. Eu dou 10%, 20%, 30%. Dou 30% de tudo que eu ganho, eu dou.
Cara, desculpa, você tá passando por cima de um monte de gente esmagando gente, cara. E isso aqui, os seus 30%, cara, desculpa, pra mim esse dinheiro não tem bem seu ponto final. Eu não consigo acreditar que tem. Pra mim, cara, o cara é do mal, cara. Não Eu tem concordo com essa. você. Ah, mas eu sou do mal bem pouquinho. Sou só um pouquinho. Não, Eu não mato ninguém, eu só dou um pouquinho não, do não, mal. não. Cara, para. Pra mim é inconcebível. Eu concordo com você, também é inconcebível, eu também concordo com essa... Porque eu te falo Aí assim, eu ouvi outra frase, eu preciso falar. E ele ainda falou assim, porque o outro faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz. Piorou! não, Piorou! nada a O ver, outro faz, o outro faz. nada a ver, Você justificando a falou, fora. pior ainda, meu, cara, porque o outro faz, o outro faz, o outro faz. Não. Cara, meu. Não. Olha só, deixa eu te falar. Essa é uma pessoa, por exemplo, quando ele tem essas atitudes, ele não está sendo reconhecido pelas criaturas. As criaturas enojam uma pessoa que começa um comportamento como esse. Pessoas que trabalham com ele não conseguem olhar uma pessoa como essa porque ele é do mal, uma pessoa ruim. É uma pessoa ruim nos negócios, uma pessoa que trata as pessoas ruins. Eu tenho um sábio chamado Rabbi Hanina ben Dossa. No Talmud ele fala uma coisa muito bonita. A gente está na ética dos pais também, ele traz essa passagem. E no Tratado de Yomá também traz essa passagem. Por que ele traz na ética dos pais? Fala o seguinte, e é muito importante essa frase, muito importante essa frase. Todo aquele que as criaturas gostam dele, Deus gosta dele. Todo aquele que as criaturas não gostam dele, Deus não gosta dele. Mas aí tem uma... Eu preciso puxar isso, Dani. Porque o cara que tem muito dinheiro, o cara fala, nossa, esse cara aqui é abençoado por Deus. O cara tá arrastando muito, abençoado por Deus. Não. É isso que Deus abençoa? Não, definitivamente não. O trator em cima do mundo. Tá errado. Entendeu? Tá Quero que totalmente você aborde isso. A gente vai abordar isso. Tá totalmente errado. Mas essa passagem é muito importante para dizer. Então o Talmud fala em Yomá, eu falo o seguinte. Do que adianta uma pessoa vir, eu rezo, eu faço tzedakah, eu faço não sei o quê. Então, quer dizer, ele está cumprindo os preceitos com Deus, ele acha que ele está bonito lá com Deus, e quando chega para os criados, que são os filhos de Deus, ele vai lá e sacaneia, etc. Deus fala o seguinte, você que ainda se diz ser religioso e ainda atua desta maneira, faz com que o resto da humanidade falam, se isto é ser religioso, eu quero que meu filho se afaste dessa religião. Verdade. As criaturas falam mal dele por conta da conduta dele e automaticamente as pessoas blasfemam Deus, porque se isso é ser religioso, eu quero estar longe dessa religião. É isso. Dessa religião. Então Deus fala, quê? Você com a sua conduta com os outros, você é desumano? Eu não quero você. Eu não quero você. Eu não quero você. Você está distanciando os meus filhos. Deus fala, não quero saber de você. Ah, mas ele ganha dinheiro. Não importa. Sabe o quê? Esse dinheiro é mal, vai ser mal investido. Pode ser bonito agora, pode ser que ele vai ter império agora, Deus nos livre de doença, pode vir. A gente não tem noção do que pode vir. Pode ser que o bem que todo que ele vai ter amanhã vai ser tudo contra ele, depois ele vai perder tudo isso aqui ainda. Lá. Eu não sei as contabilidades de Deus, o que ele faz quando a pessoa ganhar ou não. Ou o teste da riqueza até pior. Não sabemos nada, né? É exato. Sim. Mas é uma pessoa que Deus não está satisfeito com ele. Não, porque você fala, o cara é um gênio, Daniel, o cara ganhou dinheiro, o cara criou sistemas, fez coisas incríveis, o cara mudou o mundo, o cara, e ele fez ótimo. Então, o que ele fez? Ele fez a vida dele. Não, mas é roubado, né? O dinheiro é lícito. Isso, eu acho que ele é lícito de qualquer jeito. O meu ponto é esse, Dani. Quando você, na sua empresa, faz alguma coisa, que você passa um trator em cima de alguém, esse dinheiro que você ganhou não é tão menos ilícito do que roubar. Tá certo, isso eu estamos falando, não é kasher. Não é kasher, pra mim não, me fala se é, porque na minha cabeça eu não consigo achar que é. Eu não estou te falando, não é kasher. Não estamos falando que se é kasher ou não é kasher, também tem discussão, você pode aproveitar, é isso, doação ou não, quando que sim, quando que não, se você sabe se é roubado. Eu acho que quem recebeu a doação não tem nada com isso. Isso também. Isso eu acho que não. Tem questões dentro da lei, porque pode ser que foi do dinheiro do business sim kasher ou não, por isso a gente não pode determinar. Enfim, como se uma pessoa, ela comprou... Ela fez um negócio em Shabbat, ela deu uma doação, mas também isso também. Está descrito na lei, na Halakha, como que se aprende isso, mas isso não é o tema de hoje. O que a gente está falando é sobre a própria pessoa. Isso. Então, essa pessoa, saiba, diz o Rabbi Hanina ben Dossa, que Deus não está feliz com ele. O que mais eu quero? Não sou eu que estou falando. Ele fala, Deus sabe o que é? E ao contrário.
uma pessoa que ela é religiosa, só que ela é mente, palavra mente, gente, ser, Que a gente fala, o cara é gente, esse cara é gente. gente boa, mente. Gente boa, mente, Mente. gente boa. O cara é mente, Deus sabe o que ele causa? Ele causa com as pessoas falam, quem é esse cara? Quem ensinou ele, cara? Esse cara, eu quero mandar meu filho para aprender a ser igual a esse cara é demais. Então Deus fala, eu gosto desse cara. As pessoas estão falando bem dele, ele é bem quisto entre as pessoas, ele faz as coisas certas, eu gosto dele. Então esse para mim é o que o Hanina Mendonça falou, né? O Hanina Mendonça falou, Sim. e é o que eu consigo entender do que é uma pessoa ética, moral, com bom caráter. Sim. Se você age com ética, bom caráter e tal, e não vai passar em cima de ninguém para você fazer suas coisas, Sim. cara, eu entendo, cara, que com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com médio dinheiro, cara, você tem que brahar, cara. Você tá fazendo um negócio que, poxa, é correto. É correto. Você quer saber? Eu acho que a gente falou se sim ou se não, me lembro, porque a gente já fez alguns episódios. Mas eu vou precisar te dizer essa passagem que o Nachmanides diz. Aqui cabe muito bem e eu preciso te falar. Quando a gente é julgado no ano novo, quem vai viver, quem vai morrer, blá. Aí tem uma passagem no tratado, Milosh Hashanah, que fala sobre o ano novo, e fala que diante de Deus tem 3 livros, o livro dos justos, o livro dos perversos, os livros que ele estão no meio do caminho. Tá? Os livros dos justos, a pessoa vai viver mais um ano. Os livros dos perversos, só vai morrer. E aquele que está lá, vamos ver se ele vai se arrepender ou não vai se arrepender. Assim está escrito no Talmud. Nachmanides, 3 anos antes dele falecer em Israel, ele deu um discurso em Rosh Hashanah. Nachmanides, ele estava há 750 anos atrás, 770 anos atrás. Número bonito, 770 anos atrás. Próximo Ele bom tava- dia. Muito bom. Ele falou o seguinte, você acredita nessa história? É bonitinha essa história, mas você acredita nessa história? Quantas vezes passa o Rosh Hashanah e que passa o dia do julgamento, etc., o cara morre. E aquele cara que não cumpre nada, tá aí vivendo aqui longos anos de vida. Sabe o que Nachmanides ele fala? Você acredita que Nachmanides fala isso? Olha, se eu não trouxesse aqui a fonte, entendeu? Vocês iam achar que eu inventei. Nachmanides fala um negócio muito forte. Ele fala, a pessoa quando é julgada é Rosh Hashanah e Kippur, Deus julga ela quanto ela é coadjuvante na criação do mundo que Deus criou. Se ela ajuda as criaturas, ajuda as pessoas, Deus fala, vou dar mais um ano de vida para ele. Ele está me ajudando no meu trabalho, eu criei um mundo, eu quero que ele prospere. E ele é bom com as pessoas, eu vou deixar ele vivo. Você não está sendo julgado o que você faz para Deus, Shabbat, Kippur, Tefilin, não é isso que você é julgado. Exato. Você é julgado no que você é para o mundo. As pessoas estão falando bem de você, você faz bem para as pessoas. Você criou um negócio que prospera, que dá prosperidade para as pessoas, que ajuda outras pessoas, etc. É sobre isso que você está sendo julgado. Aí você pega grandes empresários, vivem 90 e poucos anos, está vivo aí. Ah, mas não comprei nada. Como não comprei nada? Ele está mantendo o mundo que Deus criou. Agora você pega aquele cara, não, que ele é super religioso, trabalha para Deus, etc., faz tudo para Deus, mas ele é ruim para as criaturas, Deus fala, eu não preciso de você. Mas e se esse bem que ele causa para as pessoas vem de uma coisa, vamos usar um termo bem ruim, ilícito. Não vamos no meio do caminho. Vamos agora fazer um exemplo radical. Por exemplo, o cara é ladrão, ele rouba dinheiro, mas ele realmente dá tzedakah. Ele não dá nem 30%, ele dá 50%. Porque ele fala, pô, é roubado, então é metade para mim, metade para Deus. Eu dou metade para Deus, metade para mim. E o cara realmente faz isso. E o cara é ladrão. E aí, como fica? Tá fazendo bem para as pessoas, tá tratando muito bem o que tá do lado dele. O resto, mas aquele que roubou, o que ele fez com ele? Ele tá fazendo mal para a pessoa, ele não está sendo uma pessoa boa. Fora que ele está fazendo um preceito positivo através de um pecado. Ele roubou para poder ser Robin Hood. Robin dá para os pobres, isso aqui não é... Ninguém vai aprovar um negócio desse, porque senão ia ser um mundo sem lei. Tá certo. É um mundo sem lei. Então, quer saber, você tem muito dinheiro, você não precisa muito dinheiro, eu vou te roubar porque eu vou dar para os pobres, porque você não precisa de tudo isso. Então, aí você tá falando o Rabino Mendonça, que ele falou, Mendonça falou, aí agora dá para pegar uma coisa que é mais assim, se você faz pro bem, mas desde que você produziu como bem, e, né, vai estar na entrelinha. Corretamente. Se você produziu, corretamente. Se você produziu incorretamente, na verdade, você tudo bem, aqui você tá fazendo bem, mas ali não. Não, aí já... Isso é um tema. Fim justifica os meios, não justifica os meios. Então, uma coisa, calma aí, tem que ser da cá.
Mas você roubou o negócio, você começou errado. Você não, fim justifica os meios. Você prejudicou um monte de gente, mas eu sei da cara. Então, os meios justificam os fins. Não é assim, não pode ser dessa maneira. Você tem regras de ética, de etiqueta de que tem que ser feito. Porque ao roubar o próximo já começou errado, meu. Já começou errado, não é assim que se pratica. Porque mesmo que você receba lá o espírito da bobagem, cara, que a gente tem. O ser humano é vulnerável, né? O ser humano a gente sabe dessa vulnerabilidade, né, Dani? Não é disso que a gente está falando aqui. Ninguém é santo, né? Santo, Todo mundo ninguém é anjo, né? A gente não usa santo, mas ninguém aqui é. Todo mundo tem espírito de bobeira. Claro, tá tudo Todo certo. mundo falha. Mas eu acho que é talvez um pouco do limite das coisas, entendeu? É isso que eu quis dizer aquela hora, de você ser ruim, mas você é ruim que só prejudica você. Entendeu? Eu quero dizer, o que você quis dizer é o seguinte: tem pessoas que constantemente, está sendo o seguinte, o perverso, ele está cheio de arrependimento. Arrepende, se arrepende, mas não consegue. Do que adianta. Isso. Mas é um nível ainda. É um nível porque existe ainda o conceito de arrependimento. Tem outros que já Nem arrepende. já oficializou aquilo como, não, Aí eu estou fazendo bem. tá tudo ótimo. E... É caixa 100% sim. Aliás, tá na lei. Não, e ele ainda fala, porque é meu trabalho, o que você quer que eu faça? Não. Aqui é a minha empresa, meu. Não. Eu tenho que produzir dinheiro, o que você quer que eu faça? Eu não tô fazendo nada de errado. Isso é um Mas vício e o cara já tá tão doente que ele não sabe. Eu acho isso, cara. Eu penso assim, e na minha opinião, esse cara sim tem um problema de ética, de moral e de bom caráter. Desculpa, não é uma coisa simples. Sim, eu concordo com Não é uma você. coisa simples, desculpa. Eu concordo. Mas só vai dar uma prejudicadinha no Dani, mas eu acho que não é nem prejudicado, porque na verdade só vai pegar de raspão o tiro, eu nem vou matar. Só aqui de raspãozinho assim, ó, vai. Que conversa é essa? Lembra, Deus não gosta dele. Interessante. Interessante, porque eu acho que a gente já... Deus não tá com ele. Deus não tá com ele. Deus não está com ele. E aí a atuação é muito forte. Eu vou te contar uma história do Baal Shem muito Tov, tá bom? Eu vou te contar uma história do Baal Shem Tov. Assim, uma história famosa do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov é um líder dos nossos movimentos racídicos, o líder do líder, o primeiro. Realmente Falou em 300 anos atrás. Realmente inseminou. Rabi Israel Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. Fundador da Cabala. Hassidismo. Da Cabala. Cabala já existia antes, mas Como chama? o desenvolvimento da Cabala. O desenvolvimento. É esse que abriu. Ele que abriu o livro e falou: vem cá que eu vou te explicar. Até então era. O Arizal foi aquele que abriu 500 anos atrás. E o Baal Shem Tov, ele começou a interpretar a Kabbalah de uma maneira diferente, de uma maneira racídica, visando o lado do amor, visando o lado do bem. Conta a história. Ele visitava muito aldeias porque queria difundir os seus ensinamentos. Foi prometido para ele através do Mashiach. E uma vez ele, nas rezas de Rosh Hashanah, ele subiu lá nas alturas, encontrou o Mashiach e perguntou: quando que o senhor vem? Então o Mashiach falou: quando você difundiu os seus mananciais dos seus ensinamentos para fora. Então ele foi obrigado a começar então a viajar para os lugares. Estavam procurando um lugar, escuta essa história, uma história verídica. Estavam procurando um lugar numa cidadezinha onde o Baal Shem Tov ele pode se hospedar durante. Então procuraram, obviamente, um lugar, uma casa onde é a kasher, encontraram só 2 pessoas naquela cidadezinha que podia hospedar. Tinha a casa do grande rabino, que era o rabino, etc. Então pensaram, vamos deixar ele lá, mas tinha uma casa de um judeu simples, que estava lá no final da aldeia, não sei o quê, papapá. Era forte. Então, eles já deixaram pré-agendada na casa do rabino, mas por cargo de consciência, vamos perguntar para o mestre antes de ir, para avisar, falar: Rebbe, você está indo para a cidade e tal, só tem 2 pessoas, a gente te colocou na casa do rabino. Falei: casa do rabino local? Falei: casa do rabino local. Aí você vai purificar, tem livros, casa bonita, não sei o que mais, etc. O rabino falou: não quero ir na casa do rabino. Ele falou: mas por quê? Era conhecido que esse rabino local, ele era muito arrogante, ele era muito, não sei o quê. Então o Baal Shem Tov falou: eu quero ir na casa onde Deus se encontra. Não na casa onde Deus não se encontra. Como? Casa do rabino, casa do céu. Ele é arrogante. É assim que Deus não fica com arrogante. Deus fica com humilde. Aquele que se acha que ele é alguém. É forte mesmo. Então eu não vou ficar com ele porque ele é arrogante. Uma pessoa que é arrogante, aquele que tem ego, é uma pessoa que fere os outros. Sou eu e se ferra os outros. Eu e mais ninguém. Mas ainda fala lá, não tem Deus. Exato. Eu quero ficar na casa onde aquele judeu sempre dizia. Então, veja, eu acho
quero tomar um cuidado aqui, me veio uma coisa na cabeça. A gente não está aqui julgando pessoas, né? Ninguém. Vamos, isso também não é isso que a gente está fazendo aqui. Definitivamente. Então, eu não quero também julgar ninguém, cada um sabe da sua vida. Eu acho que a pergunta que fica, que a gente tentou fazer aqui nessa nossa reflexão de hoje, no nosso podcast Share, é que fazer de fato com o seu convívio com essa pessoa. Eu acho que para mim fica, não me fica uma pessoa confiável. Ok. Ponto. Não acho que você está falando uma pessoa que é confiável se o cara é de um jeito num lugar, de outro jeito em outro. Sabe? Ok. Acho que fica aí um negócio que você tem que parar e falar. Apesar que todos nós somos, mas tudo bem, mas tem níveis. Isso, é isso que eu quero dizer. Tem níveis. Tá bom, eu vou falar uma coisa. Meu pai, aqui eu posso falar que meu pai não tem problema. Meu pai na rua, ele era muito engraçado. Não tem uma pessoa que conheceu meu pai e falou, seu pai é muito engraçado. Em casa ele não era tão engraçado, sim. Mas ele não era. Sim. Talvez é quando ele parava de ser engraçado, sei lá, Sim. em casa. Então aqui não tem mal, não tô falando nada de mal, porque meu pai não era um mau pai, Sim. era um excelente pai. Mas ele podia ser quem ele era. Né? Mas ele não era em Não casa, ele não precisava- era tão É. engraçado, não era, sabe, tipo, lógico, às vezes, mas não era o engraçado em tudo. Na rua ele era engraçado em praticamente tudo, todo mundo conheceu meu pai, e que eu tô falando aqui, qualquer um que conheceu vai falar, pô, o cara era muito engraçado. Mas em casa não. Em casa ele era um cara, sabe, que tipo, mais, talvez porque ele descansava dessa parte. Sim. É, Do show. isso, exato, do show, vamos falar que seja isso. Então, assim, isso eu acho assim, ok, ele não mudou a característica, ele não virou um mau caráter, bom caráter, porque ele faz assim o assado. Sim. E isso eu acho que é um certo duas caras. É. Pode ser que eu vou para minha empresa, eu sou um cara bravo. Pode ser que fora da empresa eu sou um cara que sou mais tranquilo. Sim, mais match. Mas isso, eu sou bravo, mas eu não estou prejudicando pessoas, eu sou bravo. Isso ok, pode Sim. acontecer. Que é seriedade. E isso, tudo isso para mim é ok. Tá certo isso. Agora, o que não é ok é prejudicar pessoas. Prejudicar pessoas não pode ser ok. Eu concordo com Pode ser. Ah, mas eu também prejudico pessoas. Pode ser que prejudiquei na vida e peço desculpa daqui, abertamente no ar. Sim. Prejudiquei alguém e peço desculpa. Sim. Mas, de verdade, você não pode ter essa intenção. Sim. E como você falou o programa inteiro, você não pode fingir que não, porque aí piorou. Aí eu acho que piorou. Não, aí Você tem é, que assumir, cara, eu sei que o que eu estou fazendo vai prejudicar algumas pessoas. aí é Paciência. doentio, aí é vício, aí é doentio, aí é sério, aí é crônico. Entendeu? Porque o cara nem tem noção mais que ele Exato. peca, ele acha que é caché, entendeu? A pior coisa aí. Exato. Ele acha que é correto fazer isso. E aí, não, E e ainda aí justifica. Esse é o pior nível que tem. eu acho, tá? Então assim, E acontece. Acontece claro que muito. acontece. Porque a gente quer se justificar, a gente não se acha que falha. A gente não quer achar que a gente falha. Essa é a pura verdade. Entendeu? Isso acontece. Mas aí você vê quão doentio tá aquela pessoa. Então, das duas, uma. Se ele é teu amigo e você pode corrigir, você deve corrigir. Se ele é teu amigo e você não consegue corrigir, entregue para quem possa corrigir. Entendeu? Porque ele A gente está falando precisa... de coisas graves, né? Que estão falando aqui, essas situações Sim. graves. De novo, ladrão, cara bandido. cara que mata, tráfico, não sei o que mais, etc., na minha opinião, e ele é o quê? Uma ameaça para a sociedade, ele deve ser entregue. Não, e se você sabe, como você falou na religião judaica, que você sabe que ele vai prejudicar alguém, também tem que falar, não pode ficar... Tem que falar, não pode falar. Se o cara te pergunta, você tem que falar a verdade. Você não pode omitir, não vou falar bem no outro. Então, você está prejudicando... Porque vai ser lesado. Sim. Vai ser lesado pelo cara. Amigo, tem história. Tem história. Vai ver com alguém que conhece ele mais no business, não é assim tão glatt, não é tão liso. O caminho dele não é tão liso. E no final da história, eu acho que tem esse papo cachera, esse papo. Tem essa parte que você falou também, que é a parte que, se você não está fazendo bem para as pessoas, ponto final. Tipo, não tem Hashem, eu não vou falar que não tem Hashem, porque isso eu vou falar que ele falou Rav Ben Dossa, né? Ele não é amado pela criatura. Quem é amado pela criatura é amado por Deus. Quem não é amado pelas criaturas não é amado por Deus. Você pode ser um grande, gigante, erudito, conhecedor e praticante de tudo que é você e Deus. Deus fala, olha, não tô com ele. Eu vou falar aqui, assim, faz, sei lá, uns 10 anos que... Não, na verdade, há 12 anos eu venho ficando religioso. Não sou religioso de capa preta, como a gente fala, né? Não ando de chapéu, não ando de capota, mas tento cumprir o máximo de preceitos do meu limite, tento puxar um pouquinho do meu limite todo dia, que isso que é o importante. Eu não consigo achar que o que Deus planejou para o ser humano é que ele possa, de alguma forma, achar que fazer mal para alguém é tudo bem. Não é possível que isso esteja no plano divino. É lógico que as pessoas são falhas, por isso que você estuda isso sem parar, porque a gente veio com uma programação, o nosso software permite isso acontecer com facilidade. Isso sim,
Mas eu não posso acreditar que uma pessoa vá orientar o pensamento dela dessa maneira e achar que é tudo bem. Não é tá. tudo bem. Não tá. Não é tudo bem. E como conviver com essa pessoa, como você falou uma parte da nossa conversa, cara, eu poria um pé atrás, ou 2, ou 3, sem dúvida. Porque quem faz por pouco faz por muito, Dani. Hoje se faz por pouco, amanhã faz por muito. Sim. Entendeu? Então, eu não me acho perfeito. Sim, tenho pensamentos que são errados. Às vezes posso ter prejudicado pessoas, sim. Pode acontecer, a gente não estou falando da perfeição, mas acho que a essência Sim. é que você tem que tentar no seu máximo. Sim. E você não vai fazer mal para as pessoas e achar que isso é tudo bem. Isso é muito errado. Não, mas ainda mais porque o outro faz, o outro faz, o outro faz. Aí acho que você está indo para um lado, aí que você degringolou de vez a história, entendeu? Tipo, não tem problema, aquele cara rouba, ele rouba, então, rouba, o que eu vou fazer? Todo mundo rouba, também rouba. Para, meu. Isso aqui não é desculpa para ninguém, entendeu? Isso tá errado, né? A gente vê que ainda, por exemplo, a gente traz exemplo, quando cai um caminhão com mercadoria, aí tem muita gente pegando as mercadorias, isso é roubo, né? Aí fala, todo mundo pega, por que eu não vou pegar? Calma aí, amigo. Se você tem um pouquinho de... Se você estiver morrendo de fome, Dani, eu entendo. Ainda justifica. Eu acho que eu entenderia. Você não tem que comer, sua casa tá... Pô, e caiu comida ali na tua frente. Vai lá, come, ok. Entendeu? Tipo, aí eu acho, mas o cara falou, vou pegar isso aqui para vender, por exemplo. Aí já é roubo, meu. Aí já acho que o cara falou, mano. Mas aí você fala, todo mundo tá pegando. Todo mundo pegou. E aí justifica? Não, você vai ser preso de tudo. Pegou, não é caché isso. Não é certo, não é correto isso. Então, vamos falar, vamos aqui, ó. A gente vai ter que, Dani, eu já te falei, nossa, 1 hora aqui, cara, não dá pra nada. A gente tem que aumentar o programa para 2 horas. Ó, a gente vai fazer um fechamento aqui que é o seguinte: se eu tenho um amigo que é 2 caras. Níveis, né? O cara é 2 caras. Eu descobri que o cara é 2 caras. E aí, o que eu faço? Então, eu acho que primeiro entender que a gente não é perfeito. Eu acho que todo mundo erra, todo mundo tem os 2 lados. Qual é o nível desse problema que está rolando? Né? É uma falha leve, é uma falha grave, é uma falha que realmente vai ficar desconfiado? Provavelmente. Dentro dos exemplos que você deu, quer dizer, o que se fala é, se você não faz bem para as criaturas, Deus não está muito feliz com você. É verdade. E se você é muito arrogante, acha que é esse dinheiro que está fazendo de você um grande cara, ali talvez não é onde está Deus. Deus está onde estão os humildes e as pessoas que precisam. E humildade não é pobreza. Né? Vamos ser bem honestos, humildade não é pobreza. E vamos falar honestamente também que o que você produz com esse dinheiro também não é super caché. O que você está produzindo é desse dinheiro que você está... Não tem brachá, não tem bem. Mesmo que você acha que você tem bênção, você está ganhando muito, não tem bênção. Não é isso, né? Não é isso. Então, não. há de se repensar. Sem dúvida. E para nós, assim, eu acho que sim. Se o cara tem um amigo há 30 anos, você vai tentar... Um cara falou para mim, sabe o que ele falou? Ele falou, sentaria com ele e falaria para ele, eu vou te ajudar com tudo que eu puder. Eu vou achar um bom advogado junto com você, vou tentar te ajudar a sair dessa situação da melhor maneira possível, mas provavelmente você vai ter que pagar pelo que você fez. Foi assim que ele me respondeu. E esse é um cara bem Caxias. Mas ele falou, mas eu não sei se eu conseguiria conviver mais com ele, meus filhos eu não quero mais na casa dele. Mas eu ajudaria ele com tudo que eu pudesse para ajudar ele a sair dessa situação. Então, assim, eu acho que é por aí, né? Você não vai abandonar, não pode ser teu amigo de fato. Se ele é teu amigo de fato e que sempre foi bom com você, você tem que ter compaixão com ele. Mas se a situação vai dar aquela pendida para lá e para cá, e quando você vê alguém produzindo, porque o cara produziu muito e ganhou muito, mas foi de um jeito que, cara, de verdade, você para ali e fala, meu, é de se pensar se é esse o caminho que você deve seguir na tua vida, porque prejudicar pessoas, Deus não está muito feliz com você. No momento, ele não está interessado em ser curado, porque essa é a vida dele, e você se intrometendo na vida dele, ele vai te achar você um inimigo. Olha, isso é outro assunto, é outro papo caché isso aqui, né? Quando você tenta ajudar um cara que não quer ser ajudado... Agora, você tá com inveja. Tá com inveja, isso. Você tem inveja daquilo que eu estou fazendo, eu não quero saber mais de você. Ele vai chegar. Vai, Dani. Eu sei. Por isso eu te vai. Essa conversa que eu tive, não, eu acredito que no desligar do telefone, o cara deve ter pensado, porque eu cresci pra caramba, o cara tá com inveja, tá me ligando, vai estar com inveja. Sim, acontece. Tá, por isso que eu te falei, se você é amigo do cara e se vê nas condições de retificá-lo, go ahead. Mas se você é amigo do cara e não se vê nas condições por conta que ele não vai te escutar pela tua amizade,
Delega para alguém que tem a capacidade, uma autoridade, um rabino que ele respeita e fala, amigo, vem cá. Você tá entendendo? Mas tem que ajudar. Nisso até mais, enfim. Tá bom. Ok, então, Rabino Dani, vai chegando aqui o fim da nossa 1 hora de programa. Eu achei um tema incrível. Aliás, eu venho gostando dele desde quando eu te sugeri isso aqui, desde quando a situação aconteceu, porque realmente eu acho que é um tema bem, bem, bem relevante, acontece com a gente no dia a dia. Eu acho que a gente também tem um papel aqui de mostrar para as pessoas como elas devem orientar a vida delas, se assim for possível, porque você traz esses conhecimentos da Torá, que são conhecimentos incríveis, nosso grande manual do mundo, que fala para as pessoas que não, filho, fazer coisa contra outro? contra Não, outro não é esse aí bem o caminho que vai Detalhe, dar as coisas não está certas. escrito contra irmão, está escrito contra a criatura. É importante deixar isso gravado. Olha, Você vai falar, não, com o irmão sim, com o outro não. Eu vou roubar de quem não é teu irmão? ninguém. Rabbi Hanina Bendossa, todo aquele que o espírito das criaturas, todo ser humano, gostam dele, Deus gosta dele. E o contrário, não. Importante isso. É um bom fechamento. Bom fechamento. Vamos nessa. Bom, estamos chegando aqui ao fim do nosso Papo Kasher. Rabino Dani, mais um Papo Kasher com um tema incrível. Eu amei esse tema. Eu acho que as pessoas vão gostar de assistir esse programa. Quem tiver essa oportunidade vai ser incrível. E nós faremos volta aqui na semana que vem, todas as terças-feiras, Rabino Dani, às 8h30 da noite, no YouTube, no Spotify, no Instagram, com os nossos conteúdos, que ficam lá gravados, Rabino Dani. Então, se você perdeu uma oportunidade, não perca, elas estão lá. É só pegar e assistir tudo e ouvir tudo que vocês não ouviram. Outro dia, um amigo meu falou, ouço todo domingo quando eu vou caminhar. Eu falei, que maravilha, fico feliz de saber que no seu domingo agora você já não está caminhando sozinho, está caminhando com Renato e Rabino Dani Ashkenazi. Isso é uma maravilha, isso é uma maravilha. Sempre com agradecimentos, Rabino Dani, a BSR Cowork. Nosso grande amigo Ravi, Avenida Angélica, 321 11º andar, que cede seus estudos para a gente fazer o nosso Papo Kasher. E aqui, Rabino Dani, nós vamos seguindo aqui para o nosso Lechaim final, avisando para vocês o seguinte, indiquem para amigos, para inimigos, pessoal, não esqueçam, eles também merecem um conteúdo de qualidade. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi, e até a semana que vem com mais um Papo Kasher, se Deus quiser.